Na figura ABCDE, tem-se que AB é uma unidade, BC são 6 unidades, AE 3 unidades e DE 2 unidades. Sabendo ainda que o segmento AB é paralelo ao segmento DE e perpendicular aos segmentos BC e AE, determine a área do polígono ABCDE. Para achar a área desse polígono, a gente pode dividir ele em 2 polígonos mais fáceis de calcular a área. Uma ideia legal seria, por exemplo, a gente prolongar o segmento DE. Nota que se aqui mede 1, aqui iria medir 1 também. E aí a gente vai separar o nosso polígono em um triângulo e um retângulo. Esse retângulo tem base 3 e altura 1. Como tudo isso é 6 e até aqui mede 3, eu sei que aqui vai medir 3 e aqui vai medir 3 também. Então, a gente tem um retângulo de base 3 e altura 1 e um triângulo retângulo de base 3 e altura 3. Para achar a área, vai ser simples. Basta que eu faça a área do triângulo mais a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui vai ficar base 3 vezes altura 3 também, dividido por 2, mais base 3, altura 1. 3 vezes 3, 9, dividido por 2 vai ficar 4,5, que com mais 3 vai dar 7,5 unidades de área. Já a letra B, eu quero saber o volume do sólido gerado pela rotação de ABCDE em torno de BC. Então, o eixo de rotação vai ser esse eixo horizontal aqui, BC. Como eu faço para rotacionar esse polígono em torno desse eixo? Uma ideia interessante é você primeiro fazer um espelho em relação ao eixo. Desenhar essa mesma figura para o outro lado, que seria uma rotação de exatos 180 graus. Agora, eu tenho que pensar que isso não girou só 180 graus e parou. Ele veio girando, então tudo isso vai acontecendo de maneira circular. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que pensar que isso aconteceu de maneira circular e aqui também. Assim. Então, o meu sólido gerado vai ser um cone acrescido de um cilindro. Como é que eu vou saber o volume desse sólido? Eu vou ter que somar o volume do cone com o volume do cilindro. A gente vai precisar usar as fórmulas. A fórmula para o volume do cone é a área da base vezes a altura, dividido por 3, então é πr ao quadrado h sobre 3. E a fórmula do volume do cilindro é a área da base vezes a altura, πr ao quadrado h. Substituindo, o volume do nosso sólido vai ficar o volume do cone, que é π vezes o raio da base do cone. O raio da base do cone vai ser 3, vezes a altura do meu cone, que é 3 também, dividido por 3, mais o volume do meu cilindro. O raio da base do meu cilindro é 1 e a altura do meu cilindro é 3. Aqui a gente vai poder simplificar o 3 com 3, dividindo em cima e embaixo por 3. Então, vai ficar 9π, o volume do meu cone. E o volume do meu cilindro vai ficar π vezes 1 vezes 3, que dá 3π. Então, o volume total do meu sólido é 12π unidades de volume.